Eu já consigo ver daqui mesmo, que você, olhando aí para a palma da sua mão, ou melhor, para a ponta do dedo que você usou para clicar nesse vídeo aqui, já dá para saber que você tem um parente distante que já deve ter sido uma rainha, não, um rei, talvez uma imperatriz, um imperador de um reino distante em terras mais antigas, cheio de súditos. E talvez um conquistador ou dois também, daqueles que dominaram países e povos inteiros. Realeza, sangue azul, família nobre, dinastias familiares são mantidas com muito esmero. A família tem a sua linhagem de sangue, onde sabem quem é descendente de quem e quais são os seus ascendentes notáveis. O próprio termo pedigree vem de pied de gru ou pé de grow, por conta do formato parecido com o T do pezinho dela que a gente também vê nas representações gráficas de árvores familiares. Esse registro é um dos passos para garantir que todo mundo na família tem o seu grau de parentesco com quem tem posses ou tem poder, ou geralmente os dois. No fim, com ou sem pedigree ou com ou sem pé de gru, o que dita o parentesco biológico entre as pessoas comuns e as pessoas da família real é a relação genética com a realeza, tanto que famílias reais tentaram proteger até o seu patrimônio genético, escolhendo fazer casamentos dentro da família para poder manter esse sangue aí puro. O que na verdade acabou servindo muito mais para manter a pureza das mutações dos genomas dos seus descendentes, que acabaram herdando problemas como a hemofilia ou como o queixo charmoso dos Habsburgo, que a gente já explicou em um vídeo por aqui sobre os Romanov. Só que por trás de todo esse esforço em se diferenciar, em mostrar quem tem ou não tem realeza no sangue, tem um segredo, que não é bem um segredo, mas que pode invalidar toda essa noção de parentesco exclusivo dentro das famílias reais. Porque no fim, todos nós somos parentes de pessoas notáveis, incluindo realeza ou afins. Isso mesmo, todo mundo. E eu não estou falando por conta de infidelidade ou de filhos extraconjugais entre quem é da realeza ou não. Eu falo isso por causa de uma questão matemática de como nós nos reproduzimos. Olhando para o nosso material genético, eu, você e todas as pessoas vivas temos dois genitores. Uma pessoa que contribui com o óvulo e outra pessoa que contribuiu com o espermatozoide. Claro que essas pessoas podem contribuir com muito mais do que isso, tanto geneticamente, como a gente já falou por aqui, como em termos de criação, como eu espero fazer com o meu gênito. E claro que a gente pode ter famílias bem diferentes da noção de pai e mãe genitores. Mas pensando em quem contribui com o nosso DNA, cada pessoa tem uma mãe e um pai. Sua mãe terá uma mãe e um pai e idem o seu pai. Ou seja, cada pessoa tem 2 pais e 4 avós, e 8 bisavós, e 16 tataravós, e 32 trisavós, e 64 tetravós. A cada geração que a gente sobe na nossa árvore genealógica, o número de parentes dobra. O que parece bastante óbvio, e a gente não vê problema nenhum nas primeiras gerações. Mas se você esticar um pouquinho essa conta, você vai ver que logo aparece uma situação bastante impossível. Aqui no Brasil, por exemplo, a idade média com que as mulheres têm a primeira gestação é de 21 anos. Vamos arredondar um pouquinho para cima e pensar em uma geração a cada 25 anos. Então, se a gente voltar 10 gerações atrás, ou 250 anos, uma pessoa viva hoje teria 1024 ancestrais. Agora imagina, por exemplo, contar 40 gerações para trás. São só 1000 anos, 4 vezes mais tempo. Só que o número de ancestrais já dobrou várias vezes no processo, que é exponencial. Seguindo essa mesma conta simples de que cada um tem 2 genitores, alguém vivo hoje teria que ter mais de 1 trilhão e 99 bilhões de ancestrais há 1000 anos atrás. Você não me ouviu errado. Mais de 1 trilhão de ancestrais. Pode fazer a conta por aí. E se você quiser, aproveita e segue multiplicando para saber quantos ancestrais a gente precisaria ter há 10 mil anos. Você vai encontrar muito mais gente do que o número de átomos do universo. E além desse número absurdo, ainda tem um outro problema, porque a nossa população está crescendo para o presente. Ou seja, no passado tinha menos gente viva do que hoje em dia. Há 1000 anos atrás, o mundo devia ter menos de 500 milhões de pessoas vivas. Então como é que dá para conciliar as duas coisas? Como 500 milhões de pessoas que viviam há 1000 anos podem virar mais de 1 trilhão de genitores de alguém hoje em dia? A resposta é que as mesmas pessoas foram genitoras de vários dos nossos ancestrais ao mesmo tempo.
Especialmente em comunidades pequenas, mas em todo tipo de comunidade é comum casais terem algum parentesco familiar. E aí, uma tatara-avó sua por parte de mãe também pode ser uma tatara-avó por parte de pai. E por aí vai. Principalmente quando a gente volta mais no tempo para populações menores e mais restritas. E quanto mais para trás a gente olha na nossa genealogia, mais esse pé de GRU, na verdade, acaba aparecendo com uma rede de pesca, com vários nós que estão ligados uns aos outros com parentesco em comum. E assim como nós temos essa mistura entre os nossos ancestrais no passado, isso também vale para os ancestrais de todas as outras pessoas, que também se misturaram entre eles e também se misturaram com os nossos ancestrais. Porque aquele 500 milhão ou menos de pessoas que viviam há 1000 anos atrás não fizeram o papel de 1 trilhão dos meus ancestrais só, mas também dos ancestrais de todos os 8 bilhões de humanos que a gente já deve ter no mundo. Isso porque nem todo mundo naquele passado deixou descendentes até hoje. Ou seja, eu e você temos muitas figurinhas repetidas entre os nossos ancestrais. E muitas dessas figurinhas também são ancestrais da maioria das pessoas vivas até hoje. E o mais marcante é que, voltando o suficiente no passado, nós todos somos descendentes de todo mundo que estava vivo em um certo período. Ou pelo menos todo mundo que estava vivo naquele período e deixou descendentes. A gente só precisa voltar alguns milhares de anos para descobrir que todo mundo tem um grau de parentesco com todo mundo no planeta. Mesmo um povo isolado hoje em dia tem ascendentes que de alguma forma se comunicaram com outros povos. Aqui no Brasil, por exemplo, tem povos indígenas que têm contato com os europeus desde pelo menos 1500. Então, mesmo que os povos isolados não tenham contato direto com os brancos, eles ainda têm algum contato com outros povos que já tiveram contato com os brancos. O que atrasa um pouco esse compartilhamento da nossa ancestralidade, mas é só por algumas gerações. Fazendo essa conta de quanta mistura deve ter acontecido com o nosso material genético e do quão rápido a gente consegue achar um certo grau de parentesco entre todas as pessoas, dá para chegar a um resultado surpreendente de que a gente precisa voltar só 35 gerações para encontrar uma população ancestral onde praticamente qualquer pessoa que deixou descendentes é ancestral de todo o mundo vivo hoje. Isso que você ouviu. Se a gente voltar 700 a 800 anos atrás, a gente pode ter encontrado uma população onde todo mundo que estava vivo lá e deixou descendentes é ancestral de todo mundo que está vivo hoje. Por exemplo, se a gente voltar para 1297, para a época do Tratado de Alcanísses, que definiu Portugal como a primeira nação-estado da Europa com fronteiras demarcadas. Ao invés dos 14 bilhões de ancestrais que eu ou você precisaríamos ter pela conta dos genitores, a população do mundo todo era de por volta de 390 milhões de pessoas. O que quer dizer que eles fazem o papel de vários dos nossos ancestrais ao mesmo tempo. Dado o número de gerações desde então, é muito provável que o rei de Portugal da época, Dom Dinis, o Lavrador, seja ancestral de todos os portugueses vivos. Aliás, de todos os portugueses não, todos os brasileiros e muito mais, de todas as pessoas do mundo. E não só ele. O mesmo vale para o rei de Leão e Castela, Fernando IV, que assinou o tratado também. E para suas esposas, e para o imperador Fushimi do Japão, e para todo mundo vivo naquela época que deixou descendentes. Ou seja, todo mundo é descendente de imperadoras, de imperadores, de rainhas e de reis, independente do seu sobrenome, do seu pedigree e da sua linhagem familiar. Porque a nossa ancestralidade é uma mistura enorme de genes e de pessoas. Uma linhagem específica de pessoas que são reconhecidamente descendentes de alguma figura da realeza não muda o fato de que todo mundo na humanidade é relacionado geneticamente e que a gente pode ter essa relação também, mesmo não tendo pedigree. E mesmo se alguém insistisse em atribuir alguma coisa de especial para o material genético de um certo membro específico de alguma realeza ou de algum caso mais recente de família real, o problema pode ser justamente o inverso, o quanto esse DNA da realeza já não se perdeu porque foi misturado com outros familiares. Quando a gente forma um óvulo ou os espermatozoides, nós misturamos o DNA dos nossos pais que a gente tem guardado nas nossas células. O que é um processo inevitável que está, aspas aí, diluindo o que uma pessoa herdou, pelo menos misturando.
Então, por exemplo, os tetranetos do Dom Pedro II carregam hoje em dia por volta de 3% dos genes que ele deve ter passado para os filhos dele. E só. O resto vai vir dos outros ancestrais dessas pessoas que também contribuíram geneticamente. Para ter mais do que 3%, só se essa família teve casamentos consanguíneos entre membros da própria família. Inclusive, é por causa da nossa capacidade de misturar o nosso material genético que a gente tem povos diferentes, apesar de todo mundo ter parentesco e os mesmos ancestrais, porque a mistura que compõe cada povo é um tanto diferente, é uma combinação diferente dos mesmos ingredientes. E aí cada mistura acaba sendo única, ou pelo menos mais uniforme dentro de cada grupo étnico, apesar de a gente compartilhar tanto parentesco com todos os humanos. Isso sem falar da cultura que cada povo tem, que vai trazer várias camadas de características únicas, como línguas, rituais, costumes, culinária e por aí vai. Mas no fim das contas, o sangue real pode ser muita coisa, só não é real. Ou melhor, o que ele tem de real é o que já está em todo mundo. E falando em migração e mistura genética, agora em junho a gente tem o Dia do Imigrante, que descreve a situação de muitos dos nossos ancestrais por aqui, e o que é uma data que tem muito a ver com quem é o patrocinador desse vídeo, que é o Meu DNA, que é uma empresa brasileira que tem como missão democratizar o acesso à informação genética e tem o teste genético Meu DNA Premium, que vai juntar numa só amostra resultados de ancestralidade e resultados de saúde também. Na parte da ancestralidade, o teste analisa o seu DNA em busca de marcadores que vão revelar quais são as suas origens de 5 a 8 gerações atrás, com base em 88 populações que estão espalhadas pelo mundo, apesar de toda essa mistura toda que a gente é capaz de fazer. Já os resultados de saúde vão estimar se você tem alguma predisposição a ter doenças genéticas hereditárias, como tem vários tipos de câncer, diabetes monogênica, colesterol alto, entre outras condições. Assim, você vai ter a oportunidade de se informar e de se prevenir de várias doenças antes mesmo de ter sintomas ou de desenvolver qualquer coisa, buscando, por exemplo, um acompanhamento de uma médica ou de um médico. E se você quiser realmente começar a sua jornada de autoconhecimento genético, durante todo o mês de junho, o Meu DNA Premium, que é esse teste genético com a maior cobertura do seu genoma, vai ter um preço que é o menor da história, R$ 889. Se você estava esperando um preço bom, eu vou repetir para você, esse é o menor preço que ele já custou até aqui. É só usar o cupom ATILA quando for finalizar sua compra. Aí, aproveita o link na descrição do vídeo. Agora, se você quiser se informar sobre muito mais do que a genética, e a genética também, e a nossa evolução, e muito mais coisa legal, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e a gente segue conversando.